pelas redes sociais. Amar o próximo como a si mesmo. Quem aqui já ouviu esse ensinamento de Jesus? Quem aqui já entendeu, compreendeu profundamente, completamente esse ensinamento? Quem não entendeu? Bom, esse é o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente, todos aqui já passaram em algum momento por esse capítulo na leitura, no Evangelho, no culto no lar, né? E repetidamente, ao passar dos anos, né, fazendo o Evangelho, nós passamos anualmente por esse capítulo e lá está esse ensinamento de Jesus, que não é apenas um ensinamento de Jesus, mas que já vem lá de trás como mandamento de Deus desde a época de Moisés. Então, quando eu inicio o capítulo 11 lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, eu tenho, né, os seguintes itens listados: o maior mandamento, uma parábola de Jesus, que é a parábola dos credores e dos devedores, um outro ensinamento, que é o famoso dai a César o que é de César. E aí nós entramos nas instruções dos Espíritos, que é a minha parte favorita de cada capítulo do Evangelho, porque os Espíritos vêm, né, depois de vários séculos que Jesus veio e nos ensinou várias coisas, e muitos de nós estávamos lá presencialmente, e por séculos relutamos ainda em entender e colocar em prática. Aí vem os Espíritos com a vivência, a experiência de cada um, nomes, né, brilhantes da nossa história, de todas as áreas da ciência, da religião, da filosofia. Eles vêm ensinando para nós o que viveram, o que compreenderam enquanto encarnados e o que passaram ou enfrentaram depois de desencarnados em relação a cada assunto de cada capítulo. Então, ali, quando eu leio todas as passagens das Escrituras, as passagens religiosas da Bíblia que eu li por vários anos da minha vida e era de difícil compreensão para mim, os Espíritos vêm com uma clareza, com um esclarecimento e com palavras e termos, ações mais práticas para eu entender e poder finalmente tentar colocar em prática. E ainda assim, é difícil. Então, nas instruções dos Espíritos do capítulo 11, nós vamos encontrar os Espíritos falando sobre lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos e uma reflexão, uma questão que é a seguinte: devemos expor a vida por um malfeitor? Todos itens, né, de tratamento difícil para todos nós, né? As instruções dos Espíritos eu já deixo aqui de para casa para todo mundo, tá? Eu vou me ater aos primeiros dois itens e as instruções dos Espíritos fica para cada um, chegando em casa, abrir o Evangelho, capítulo 11, instruções dos Espíritos, tá? Para conectar com o que a gente vai refletir e discutir aqui nessa manhã. Então, o meu roteiro hoje começa com o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. A parábola dos credores e dos devedores e dai a César o que é de César. Toda vez que eu preparo um estudo, ou toda vez que eu volto a um estudo, porque esse estudo aqui eu já fiz ele outras vezes, aqui mesmo, no KSSF, é muito interessante porque
me dá a oportunidade de me atualizar e de compreender melhor coisas que eu ainda não tinha visto. Então eu vou trazer umas 2 curiosidades hoje aqui que eu ainda não tinha percebido e que nesta ocasião presente me foi possível enxergar. Porque a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, né? Como a Marisa estava falando aqui antes, a gente vai tentando dar aquele start, engatar a primeira e vai aos trancos e barrancos ali, dando 1 milímetro à frente, né, na nossa caminhada. Então, quando eu vou para o maior mandamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, eu vou encontrar no versículo 34, do 34 ao 40, o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, doutor da lei, o pôs à prova com esta pergunta. Nós vamos lembrar aqui que em diversas ocasiões Jesus foi colocado à prova com perguntas, né, capciosas, perguntas interrogativas que poderiam colocá-lo em situação complicada perante, né, o templo, perante os sacerdotes, perante o próprio povo, né? E em todas elas nós temos ensinamentos profundos e claros de Jesus, com a sua tranquilidade, com a sua maestria de maior professor e maior mestre de todos os tempos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que em algumas traduções também aparece como todos os seus bens, com tudo que você tem, com todas as suas posses, com todos os seus pertences. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vamos lá. Numa outra ocasião, eu já trouxe aqui, né, numa palestra que eu chamei Eu não vim descumprir a lei. Jesus não veio descumprir a lei, mas veio fazê-la se cumprir e veio acrescentar entendimento para os homens, tá? Então, complementando isso aqui, o ensinamento de Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, e em Lucas capítulo 6, versículo 31, nós vamos encontrar: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Naquela ocasião, quando eu considero amar o próximo como a si mesmo, né, eu comentei o seguinte: por que ainda é tão difícil para nós amar o próximo como a nós mesmos? Porque nós não aprendemos ainda a amar a nós mesmos. Então, nós não nos amamos a nós mesmos o suficiente para dar ao próximo um pouco desse amor. E não é novidade para ninguém, dar o que não se tem é muito complicado. Então, o amor próprio, o amor a si mesmo, que a Marisa estava falando aqui, né? Que essa cura, essa busca, ela é pessoal, ela é intransferível e começa com amarmos a nós mesmos para poder curarmos os outros, foi o grande problema até a vinda de Jesus para todos nós. Porque o mandamento de Moisés, ele é conhecido há milhares de anos. Antes de Jesus, já estava lá na tábua dos 10 mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Mas nós insistíamos em não colocar em prática. Mas não é porque não queríamos, é porque não podíamos. E ainda não podemos integralmente, porque não aprendemos a amar a nós mesmos. Aí Jesus vem e
facilita um pouco mais esse entendimento para nós com essas duas passagens. Faça ao seu próximo somente aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Porque aí, quando você coloca na balança, quando você considera o tanto que você vai prejudicar ou ferir o seu irmão numa atitude, num pensamento ou numa maledicência, você vai parar e pensar, olha, se ele fizesse comigo, não gostaria, não me sentiria bem, me faria muito mal. E aí a balança vai tentando se equilibrar, se equalizar. Então Jesus veio fazer a lei se cumprir e dar esclarecimento para nós naquele momento. Então, quando ele fala, tratai os homens como você gostaria que eles vos tratassem, talvez ficasse mais claro para nós, porque aí eu não faria realmente para o meu próximo o que eu não gostaria que ele me fizesse, e amaria o meu próximo dessa forma como a mim mesmo. Porque quando eu penso em mim e vejo aquilo que me prejudica, me faz mal, e eu não faço para o meu próximo, estou amando a mim mesmo. E quando eu não faço para o meu próximo, estou amando o próximo como a mim mesmo. Então, observem que quando eu falei no início, todo mundo já ouviu falar esse ensinamento? Todo mundo falou que sim. É simples, o ensinamento é simples, a dificuldade é fazer acontecer e colocar em prática. Então, o maior mandamento, para nós entendermos melhor, amar a Deus com toda a força do nosso espírito. Com toda a força do nosso espírito, significa que esse amor só será completo e a lei divina, que era mandamento há muito tempo antes de Jesus, só será integralmente cumprida se nós igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse diagrama aqui mostra o quê? Eu, o meu próximo e uma interseção entre nós, que é o amor. E o amor divino, o amor de Deus envolvendo todos nós ao mesmo tempo. Porque Deus é amor e misericórdia. Em nenhum momento ele vai deixar de nos amar e em nenhum momento ele vai deixar que nos aconteça algo que não seja para o nosso bem, que não seja para o nosso crescimento. Marisa falou mais cedo aqui que muitas vezes a dor, a doença, né, o mal pelo qual a gente está passando, ele persiste ali até que nós mudemos o pensamento, mudemos a atitude, até que a chave vire. Às vezes leva uma encarnação inteira. Às vezes não tem explicação nessa encarnação, porque a gente traz a ferida de uma existência anterior. Mas a ferida está lá no espírito, está lá no perispírito, e ela precisa ser cicatrizada. E ela vai ser cicatrizada de uma forma ou de outra. Muitas vezes a gente se rebela, muitas vezes a gente reluta, muitas vezes a gente não dá o braço a torcer quando várias pessoas ao nosso redor nos apontam, preste atenção nisso, mude esse pensamento, mude essa atitude, né? O simples fato de eu mudar a atitude e começar a fazer o culto no lar, como a Marisa comentou, é o suficiente para eu mudar o meu ambiente doméstico, para eu mudar o meu ambiente ao redor da minha casa com meus vizinhos, às vezes com relacionamentos difíceis. Mas houve uma mudança, houve uma virada de chave, houve uma preocupação em amar mais a mim mesmo, porque se eu sei que tem cura, tem benefícios, se tem medicamento na água fluidificada e no Evangelho no lar, não fazer é uma decisão minha. Mas tomar essa decisão é uma escolha que eu estou fazendo, às vezes, para adiar a cura. Então, esse maior mandamento envolve um amor vertical, de filho para pai, e esse nunca foi muito difícil para a maioria de nós, porque desde o início da nossa existência e da nossa compreensão de Deus e do Criador,
poucos de nós ousou se rebelar contra Deus. Eu não quero me indispor com Deus, eu não quero me indispor com meu Pai, né? Eu sei que as leis divinas universais são leis naturais e que se eu sair fora desse caminho, vai haver consequência. E essa consequência, normalmente, são consequências desagradáveis para mim. Então eu, nesta relação de amor vertical, dentro do meu egoísmo, porque aí eu penso em mim e não quero passar por situações difíceis, não vou me rebelar contra Deus. Vou seguir os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Mas o grande problema é o amor horizontal, que eu preciso desenvolver de mim mesmo para com o meu próximo, para com os meus irmãos. O amor fraterno universal, o entendimento de que somos irmãos em humanidade e que somos todos filhos originados do mesmo Pai. Então eu preciso me libertar do egoísmo, porque aí quando eu paro de pensar só em mim mesmo, eu vou começar a pensar no próximo e vou conseguir amar o próximo. A maioria de nós, para não falar todos, né, dificilmente abre mão de benefícios próprios, sabendo que uma determinada situação vai trazer mais benefícios para o Rafael. Tem outro Rafael aqui, tá? Para Carolina. Então eu dificilmente vou conseguir pensar assim, olha, essa situação aqui, ela é boa demais para mim e para ele. Mas ela pode ser 80% para ele e 100% para mim. Ah, hoje eu estou bonzinho, eu vou deixar 100 para ele e ficar com 80. É difícil demais nós ainda abrirmos mão do egoísmo. E, por essa simples razão, olha que a matemática é boa, 80-100 ainda é muito bom para os dois. Mas o que seria amar o próximo como a mim mesmo? É falar assim, não, eu fico com 80 e te dou 100, não tem problema, tá tudo bem. E nós, normalmente, não estamos prontos para isso. E eu me incluo como primeiro da fila, tá, gente? Então, o maior mandamento, o entendimento, né, absoluto, envolve não apenas cumprir as regras externas. As regras externas é assim, fazer bonito, fazer para os outros verem, mas internamente pensar diferente ou querer agir de forma diferente. Então, não cumprir as regras externas e ter uma entrega total, que envolve o coração, ou seja, o sentimento, a vida, a alma e a razão, o entendimento. É fazer satisfeito com aquilo dentro do seu coração, originalmente, e entendendo que está fazendo aquilo para que o próximo se beneficie como você gostaria que fosse você naquela situação. Percebem como é profundo e é difícil tudo isso que eu estou dizendo? Percebem o porquê Jesus precisou descer depois de milhares de anos que o amar ao próximo como a si mesmo já havia sido trazido para falar, olha, vocês não estão entendendo. Então, para ficar mais claro, faça ao próximo somente aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. E aí toca justamente no nosso egoísmo. Como que eu vou abrir mão do meu bem-estar, da minha satisfação plena, para ver o outro tendo ali um benefício maior do que o meu? E é muito interessante, como eu já falei, que desde o Antigo Testamento, isso já vinha sido anunciado, tá? O amor ao próximo, como lei maior de Deus, está presente em diversas passagens. Jesus falou, depois disso, né, os discípulos, os apóstolos falaram várias vezes, os
primeiros pais da igreja trouxeram esse ensinamento. Então, isso vem sendo falado para nós há séculos. Em diversas passagens, mesmo no Velho Testamento, o amor de Deus por nós deixa isso muito claro. Desde sempre, Deus veio mostrando o caminho da salvação e nós insistimos em não dar ouvidos ao chamado do Pai. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo não é novidade ou não deveria ser novidade para ninguém. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, desde muito tempo atrás, Moisés, já nas ordenanças que estão no livro de Levítico, já nos trouxe os mandamentos e já trouxe o amar o próximo como a si mesmo. E é muito interessante que eu estava ouvindo o Jorge Elahá falar o seguinte, que o título desse capítulo, Amar o próximo como a si mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio nome sugere, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata essencialmente do Evangelho do Cristo, a Boa Nova, o Novo Testamento, né? Todos os títulos dos capítulos, exceto um outro, e esse capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Não são ideias ou ensinamentos originais do Evangelho, porque Jesus veio reforçar e trouxe como ensinamento, mas ele já era um mandamento lá nos 10 mandamentos de Moisés, ou seja, lá na lei judaica, você já tem o amar ao próximo como a si mesmo. Os demais títulos são ensinamentos do Evangelho, mas esse capítulo, além de ensinamento do Evangelho, ele não é original de Jesus, ele já vinha dos 10 mandamentos anteriormente. Então essa é uma curiosidade, né? Justamente porque neste ensinamento estão todas as leis e os profetas, como Jesus mesmo ressaltou. Então, lá em Levítico 19, 18, eu já tinha esse ensinamento. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, eu tenho: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. É muito interessante porque é um ensinamento de Paulo, nesse caso. Paulo está falando isso na carta. E se nós pegarmos, né, toda a lei judaica, é uma outra curiosidade que eu gostaria de trazer, que eu aprendi com o Arthur Valadares, né? A interpretação das escrituras é a chave para as nossas transformações e as nossas atitudes. Porque se você pegar a lei judaica, tá? Ela é a mesma, ela foi a mesma para Paulo, que era o perseguidor, Saulo, né, que era o perseguidor de cristãos, e se transformou em Paulo, e que nesse momento aqui já falava, ame o próximo como a si mesmo, né? E foi a mesma para Gesiel ou Estevão. Então a mesma lei que originou Paulo, originou Estevão, porque eles tinham interpretações diferentes, ou entendimentos ou um fanatismo diferente. Isso é uma curiosidade muito interessante também, né? Então aqui eu tenho Paulo falando do amar ao próximo como a si mesmo. Na primeira carta de Pedro 4:8 eu tenho: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em João 13:35 eu tenho: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ainda, primeira carta de João 4:20, se alguém afirmar, e prestem atenção nisso aqui, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Olhem a profundidade disso. Em tese, deveria ser muito mais fácil amar o irmão que eu vejo do que amar a Deus que eu não vejo. E ainda, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E ainda, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E por fim, este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Está em João 15, 17. Então, com relação ao maior mandamento, né, percebam quantas reflexões nós podemos levantar em relação a isso. Percebam o quanto nós já viemos caminhando dentro desse ensinamento e por quanto tempo, e as dificuldades que nós tivemos e ainda temos para colocar em prática. É possível? É possível. Vai acontecer? Vai acontecer. Né? Estamos no caminho. Mas ainda precisamos de algumas mudanças. E aí, nós entramos na parábola dos credores e dos devedores, onde nós vamos enxergar esse mandamento, esse entendimento do mandamento com uma clareza melhor agora, eu espero. O reino dos céus é comparado a um rei que cobra as contas dos seus servos. E vem um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, o seu senhor manda que vendessem ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para pagar a dívida, para ficar paga a dívida. O servo, lançando-se aos pés do Senhor, fez essa súplica: tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. E o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Porém, o servo saiu e encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 talentos ou 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. Servo mau, eu te perdoei a dívida, porque os outros servos denunciaram para o Senhor e o Senhor veio dar para ele a lição que ele precisava naquele momento. E qual é essa lição? Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Porque quando ele se lança aos pés do Senhor e implora: tem paciência comigo, eu vou te pagar os 10.000 que eu lhe devo, por favor, e tem a dívida perdoada, se ele ficou feliz, se ele gostou daquela atitude do outro para com ele, o que ele deveria ser o primeiro a fazer? Também ser paciente e perdoar a dívida do próximo. Mas nós não temos essa reflexão por causa do egoísmo que nos cega. Eu coloco sempre à frente de tudo os meus interesses. Ótimo, fiquei livre da dívida de 10.000. Agora eu vou lá cobrar de 100, que o outro pobre coitado ali está me devendo. E vou pegar ele pelo pescoço. Vai me pagar. E quantas vezes nós fazemos isso, gente? Nós fazemos isso com frequência, dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho. Né? Quando a situação é boa para nós, está tudo bem. Quando a situação é boa para o outro, não. Vamos lá agir com justiça. Vamos ser justos. Deixa eu cobrar o que é meu de direito. Muitas vezes, nós precisamos deixar as coisas irem para que a vida e o universo nos devolva em dobro, às vezes. Então, tem coisas que não adianta eu tentar ficar lutando contra, batendo de frente contra. Porque é somente na hora que eu percebo que aquilo precisa ir, eu preciso me desfazer daquele sentimento, me desfazer daquele pensamento,
é a hora que o universo me devolve o benefício que eu estava esperando receber. Tô falando demais hoje, né? Só um instante. Então, a parábola dos credores e dos devedores está lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 35. Então, o amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, deveria ser a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. E não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro, mais claro, do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Então, muitas vezes, escolher ou optar pela decisão mais correta não é a decisão que vai nos beneficiar mais, mas continua sendo a mais correta. E a partir do momento que eu opto pela decisão que vai me beneficiar mais e conscientemente eu sei que está fazendo mal ao meu próximo, eu estou deixando para trás o mandamento. E deixar para trás o mandamento é uma escolha, né, que todos nós temos, desde que nós arquemos com os resultados e as consequências dessa decisão. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma fonte contínua e inesgotável de ensinamentos para o dia a dia. O ideal é que nós pudéssemos ler um pedacinho do Evangelho todos os dias. Não sendo possível, uma vez por semana, no culto no lar. Já está ótimo, já é um grande passo. E como a Marisa comentou mais cedo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos é o suficiente. Eu já fiz uma palestra aqui só sobre o culto do Evangelho no lar. Quantas horas tem uma semana? Quem já fez essa conta? Para ser bem resumido, muitas horas. 100 e tantas horas. E aí, quando você muitas vezes fala, né, ou recomenda o Evangelho no lar para uma pessoa, ela fala assim, eu não tenho tempo. O bom é que hoje, por exemplo, né, o iPhone, o Samsung, os telefones, né, eles te dão lá o screen time no final da semana, né? Aí você vê lá assim, se assusta, né? Você passou trocentas horas no telefone essa semana. No Instagram, no Twitter, no Facebook, TikTok. Mas Evangelho no lar, 15 minutos, ninguém tem tempo. Percebem a questão das prioridades que a gente coloca na nossa vida? Né? Então, assim, a minha irmã, por exemplo, está lá no Brasil. Eu bato na questão do Evangelho no lar com ela há muito tempo. Muito tempo. Aí ela me liga, estou com esse problema. Estou passando por isso. O Evangelho no lar. Vai equilibrar a sua casa, vai equilibrar as pessoas, vai equilibrar sua filha, vai equilibrar sua vida. Vai chegar no serviço mais equilibrado, vai equilibrar seus colegas de trabalho. Evangelho no lar. Fez o Evangelho no lar, não consegui, não tive tempo, não achei a hora e tal. E semana após semana, a situação se repete. Aí, semana passada, ela falou assim, eu fui no centro essa semana, fiz um atendimento fraterno, e aí me recomendaram o Evangelho no lar. Vou começar. Falei, graças a Deus. Não tem problema. Se não foi pela minha recomendação, não tem problema, mas começa. Vai ser ótimo. Né? Não vou nem tocar mais no assunto. Né? Então, o Evangelho é uma fonte
inesgotável de excelentes ensinamentos. E a estrutura do evangelho é uma coisa maravilhosa, gente. Kardec, quando estruturou o evangelho, junto com a espiritualidade, né, não foi à toa que ele colocou aquela ordem de capítulos e os assuntos que cada capítulo abordava. Eu já falei numa outra ocasião aqui que os 4 primeiros capítulos, tá? Ele fala lá, há muitas moradas na casa do meu pai, não nascerá de novo quem não renascer da água, né? O meu reino não é deste mundo, né? Os 4 primeiros capítulos ele está falando de espiritismo, de doutrina espírita. Ele está falando, olha, tem outras moradas, tem um plano espiritual, o espírito é imortal e ele renasce. Né? Aí depois ele começa com as bem-aventuranças, vai lá até o capítulo 10. E aí, né, olha só, o primeiro capítulo é não vim destruir a lei, que foi um dos ensinamentos que ele reforçou, trazendo o faça ao seu próximo só o que você gostaria que fizesse. Depois ele fala, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. 1, 2, 3 e 4. Aí, quando ele vai lá para o capítulo 10, né, ele fecha as bem-aventuranças com bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, ele está falando da misericórdia de Deus. E o primeiro item, qual é? Perdoai para que Deus vos perdoe. E o primeiro grande passo, às vezes, para amar o próximo como a nós mesmos, que adoramos ser perdoados, é perdoar o nosso irmão. E qual a dificuldade disso? É enorme. Quantos de nós aqui já falamos? Eu perdoo, mas não quero ver nem pintar de ouro. Eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Não quero convivência. Eu perdoei do fundo do meu coração, mas que ele vá para lá e eu vá para cá. Do fundo do coração. Né? Então, o perdão, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem por causa do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Eu vou perdoar? Quem fez errado foi ele comigo. Quem devia me pedir perdão era ele. Nós sempre falamos assim, né? Então, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec e os espíritos vêm nos ensinando, lembrando a importância de perdoar para sermos perdoados. Porque a gente não tem problema nenhum em ajoelhar no cantinho ali e falar, ai meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Mas meu irmão me perdoa? Aí é muito complicado. Perdão, eu errei. Perdão, você tem razão. Perdão, eu até tenho razão, mas perdão. Vamos seguir em paz. E Jesus lembrou, vá e se arranje com o seu irmão enquanto ele está vivo, enquanto você possa vê-lo. Porque a hora que um dos dois se despoja do corpo e fica em vantagem no plano espiritual, só quem já participou de uma reunião mediúnica sabe o que acontece. Quando tem obsessor, quando tem espírito vingativo, quando tem espírito querendo cobrar de quem ainda está aqui na carne uma dívida que poderia ter sido resolvida com um simples pedido de perdão. E isso às vezes se arrasta por décadas, por existências, porque vem um, o outro está aqui no plano espiritual. Aí vem o outro passa para lá e quer fazer a cobrança que ele acha devida. E um fica pulando, trocando de personagem na história com o outro. Então a conexão de informações, né, ela é incrível. E lá no capítulo 13, você tem ali fazer o bem sem ostentação. Porque muitas vezes também a gente quer ser caridoso, bonzinho com o nosso irmão, mas pisando no pescoço, humilhando. A ostentação é a seguinte, gente, essa semana eu fiz um monte de caridade, vocês têm que ver que beleza. Fui ali, fiz isso, dei isso, entreguei aquilo e tal, tal, tal.
E Jesus nos lembrou que não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita. Então, é ser caridoso de coração, sem ostentação, sem procurar louros ou procurar benefícios em função disso. E, por fim, no capítulo 14, ele traz mais um mandamento. Mais um mandamento que já vem lá de trás da lei judaica. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Onde ele começa tratando da piedade filial. Então, o pai e a mãe são os caminhos, os veículos que proporcionaram cada uma das nossas existências. E por essa razão, eles demandam, né, honra irrestrita, honra inquestionável, fidelidade. E tudo isso está ligado à caridade e está ligado ao nosso entendimento de amar o próximo como a nós mesmos. Porque tem que começar dentro do ambiente doméstico, de pai para filho, de filho para pai. E o ensinamento que estrutura as nossas ações ao longo de uma vida inteira lá fora de casa. E é por essa razão que eu não vou deixar de voltar na questão do culto cristão no lar. É essencial, é remédio, é cura. E é durante esse momento e essas leituras e reflexões e comentários que nós vamos fazendo com que esses ensinamentos e mandamentos se fortaleçam dentro de nós e dentro da nossa casa, principalmente com as crianças. É fazendo desde cedo as crianças internalizarem esses ensinamentos e principalmente, que eu acho muito importante também, fazendo com que as crianças tenham o entendimento da vida eterna, da questão do desencarne, da morte, para que elas não cresçam com aquela ideia de que morreu, acabou, morreu, eu perdi, morreu, eu não vou ver nunca mais, e processem com mais leveza essas informações. Inicialmente, com a velha história de virou estrelinha, e daqui a pouco, entendimento maior de que tem um espírito, que ele tem um ciclo, que esse ciclo se encerra, mas que ele retorna posteriormente, que a gente precisa caminhar dentro da caridade para que a gente tenha consequências mais positivas para o nosso progresso, e assim por diante. Então, culto cristão no lar. Se precisarem, aqui na casa, né, em várias casas espíritas, tem instrução e tem pessoas, trabalhadores, que nos ajudam, que podem ir até você e te dar todo o passo a passo de como implantar o culto cristão na sua casa. Dai a César o que é de César. Seguindo, então, depois do mandamento maior, Jesus passou por outra situação. Durante a dominação romana, o grande problema para os judeus foram os impostos, que eles aceitaram com muito mais dificuldade e que causava entre eles muita irritação. Era aquela carga pesada de cobrança de impostos de Roma sobre os judeus. Provocou, então, numerosas revoltas e foi transformado até numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Então os fariseus enviaram seus discípulos que lhe disseram: Mestre, dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Olha o perigo dessa pergunta. Imagina você naquela época, chega ali em público e fala assim: não paguem tributos mais a César. Olha aonde que Jesus ia entrar, né? Olha o tamanho da bronca. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César.
Então lhes disse Jesus: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Qual é o verdadeiro sentido dessa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Atender às obrigações da vida material, porque precisamos dos bens materiais. Em nenhum momento os espíritos falaram, despojem-se de todos os seus bens materiais e vai seguir, né, a pão e água e vai buscar sua evolução sem nenhum daqueles bens. Em nenhum momento. Sempre ficou claro que os bens materiais, neste momento da nossa existência, nesse planeta de provas e expiações, são instrumentos, ferramentas, acessórios para que o espírito possa evoluir. O grande problema é que nós aprendemos a colocar a prioridade das nossas existências nos bens materiais e deixar o espiritual em segundo plano. E o que Jesus nos ensinou foi: vai fazendo uma transição e vai cultivando os seus bens espirituais, porque o meu reino não é deste mundo. Então é atender às obrigações da vida material sem descuidar de cumprir as leis de Deus através do cultivo dos valores espirituais. Falar é fácil, fazer que é o difícil, né? Se eu conseguir mudar um pouquinho a minha percepção dessa questão em uma existência, já é um passo. Porque tem gente nessa existência que, ao invés de mudar de material para espiritual, está pegando o que tinha de espiritual e retornando para o material. Está reforçando o material e abrindo ainda mais, né, a mão e a prioridade dos valores espirituais. Então, meus irmãos, para concluir, né, o maior mandamento fala de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, o seu entendimento, com todos os seus bens. Coração, sentimento, amor ao próximo. Para os judeus é a única forma de demonstrar amor a Deus. Porque o amor a Deus sempre existiu em diferentes níveis, né? Mas o amor ao próximo que é o nosso obstáculo, a nossa barreira maior. A alma, entregar-se de espírito e de corpo, demonstrar os atos de amor ao próximo e a Deus, praticando o bem. Porque não adianta eu sentir o amor ao próximo. Eu tenho que colocar esse amor ao próximo em ação. E com todas as minhas forças significa genuinamente servir a Deus. Colocar tudo o que se tem à disposição de Deus, se necessário. Tudo que eu tenho, se necessário, à disposição de Deus. E aí eu coloquei entre parênteses aqui uma curiosidade, porque ao longo de toda a nossa existência nós vimos várias alianças do homem com Deus, que são, em inglês, os chamados covenants. Se eu pegar Abrão, que se tornou Abraão, lá no começo de tudo, eu costumo brincar que Abraão era um louco, um doido. Porque ele acordou uma noite, através de um fenômeno mediúnico de voz direta, ele ouviu de Deus: pega sua família e anda. Anda para onde? Anda. Você vai chegar na terra prometida e eu vou te fazer pai das tribos do povo de Israel. Ele pegou as trouxas, pegou lá a Saraí e não tinha GPS, não tinha nada. E saiu andando. E a própria esposa falou: mas para onde nós vamos? Não sei, vamos andando, nós vamos chegar. Depois vem Moisés, né? Que, quem se lembrar aqui lá do filminho da Disney, que é a história mais bonitinha de Moisés, ele era o rei do Egito. Ele estava lá dentro do templo do faraó. E ele abriu mão de tudo pelo covenant, de libertar o povo e conduzir o povo pelo deserto. Lembram disso?
Ele deu tudo o que ele tinha e colocou à disposição de Deus. E hoje, Deus nem pede para nós esse tipo de coisa, Deus pede muito menos. E ainda assim, tem muita dificuldade para a maioria de nós, para fazer assim, um pouquinho. Então percebam que naquela época, se a gente tivesse buscando essa salvação, naquela época a gente ia estar muito mais enrascado do que hoje, né? Então é isso. Todo o entendimento, toda a sua força, todos os seus bens é colocar à disposição de Deus tudo aquilo que eu tenho. E muitas vezes tudo aquilo que eu tenho vai me obrigar a abrir mão de mim mesmo em primeiro lugar. Tirar a prioridade das minhas ações e dos meus pensamentos de mim mesmo. E assim eu já consigo colocar essa prioridade no próximo, amar o próximo como a mim mesmo, como eu gostaria que fosse feito para mim. A tradicional imagem que eu gosto de trazer, o chamado é diário, os braços de Jesus estão abertos diariamente, aguardando que a gente tome a decisão e vá de encontro a ele para esse abraço. Então, cada um no seu momento, na hora que achar que deve tomar a decisão e fazer essa mudança, mas sempre vai encontrar ele lá esperando de braços abertos. Dessa forma, então, eu encerro, agradeço mais uma vez, que todos tenham um bom dia, uma excelente semana.